Agora sim, né, Maicon? Voltando aqui no segundo bloco, a gente não pode deixar de comentar que a Liga Extraordinária, ela gerou inúmeras versões, né? O próprio Alan Moore criou outras versões da Liga Extraordinária, né? De tão interessante que é essa ideia. Quando uma ideia é boa, todo mundo quer imitar e com razão, né? Isso é verdade, né? A Liga Extraordinária, quando ela surge nos quadrinhos, ela surge assim com tanta originalidade, com tanta novidade, assim, com um fôlego tão novo, né, com sangue tão novo, que é óbvio, né, que iriam aparecer, né, as imitações, as homenagens, os plágios, né, assim por diante. Cara, aí teve o cara que criou a Liga Extraordinária alemã, o outro criou a Liga Extraordinária do cinema expressionista, o outro criou a Liga Extraordinária australiana, e por aí a coisa vai, né? Mas uma das mais interessantes, uma das mais engraçadas, né? E que até alguns dizem que foi uma pegadinha de 1º de abril, né? Que uma editora, né, lançou a propaganda, né, a publicidade de uma Liga Extraordinária dos anos 80. Olha só. E, sabe, não seria... Mas não é literária. Não é literária. Seria uma Liga Extraordinária baseada nos personagens do cinema e da televisão que marcaram os anos 80. Tem gente agora que até se ajeitou na cadeira. Eu acho que sim. Liga. Eu acho que sim. Olha só, eles fizeram um texto, inclusive eles não só elencaram as personagens, escalaram as personagens, como também eles criaram um enredo, eles criaram uma sinopse, né, da história. Criaram essa sinopse. Que diz o seguinte, a sinopse é assim, ó. Quando o herói de guerra transformado em faz-tudo, Keisuke Miyagi, Karate Kid, é encontrado sem sangue no seu corpo, fica claro que a gangue oculta de vampiros conhecida como Garotos Perdidos, do filme de mesmo nome, né, Garotos Perdidos, tem apenas como alvos os indivíduos que podem impedi-los de dominar completamente a América. É o caso perfeito para a Liga Extraordinária, exceto que seu contato no governo, um sujeito chamado Oscar Goldman, o chefe do Homem de 6 milhões de dólares, desfez o grupo original da Liga Extraordinária em 1979, após derrotarem o exército de mortos-vivos de Mr. Han. O vilão de Operação Dragão. Aquele que leva o chute do Bruce Lee, né? Agora, o cientista desacreditado Emmett Brown, lembra desse? Esse de Volta para o Futuro, né? Quem não lembra? Tem de unir um novo grupo para combater a ameaça iminente dos Garotos Perdidos e seu líder, o recém-ressuscitado chefe do crime, Tony Montana. Al Pacino em Scarface. Hello to my little friend! You wanna play rough? Okay. Yeah. Okay, Yolanda? Huh? You want more? Ele, o grupo da Liga Extraordinária, é composto pelo especialista em transporte Jack Burton, de Aventureiros do Bairro Proibido, o ex-comando Bea Baracus, de Esquadrão Classe A, o mago da tecnologia Angus MacGyver, a Profissão Perigo, essa também, quem não se lembra, né? E a misteriosa, e poderosa femme fatale, conhecida apenas como Lisa. Você sabe quem é a Lisa? de Mulher Nota 1000. Mulher Nota 1000. Mas será Brown capaz de parar os Garotos Perdidos antes que o tempo se esgote? Pois é, Vilto, tudo muito bonito, tudo muito legal, tudo muito criativo, mas olha, eu acho que está faltando um personagem essencial dessa Liga Extraordinária dos anos 80. É mesmo? Quem é? Ora, quem? Bruce Leroy, aquele que pega as balas com os dentes, o Bruce Lee do Harlem. Agora olha só, Mike, que bacana. Atrás da imagem promocional aí dessa pegadinha, dessa Liga Extraordinária dos anos 80, a gente tem personagens de uma suposta Liga Extraordinária dos anos 70, né? Exato, aquela que foi, né, desfeita pelo Goldman, né? Olha só. Pois é, ali, ó, olha que legal. Ali, ó, eles pegaram personagens que marcaram o cinema e a televisão nos anos 70, ou seja, a mesma coisa, mas na década anterior.
Então, Michael, mas e aquela história de uma possível Liga Extraordinária brasileira, assim? Será que pode acontecer isso? O que a gente precisa? De um Alan Moore no Brasil? Cara, talvez nós pudéssemos começar com a seguinte pergunta. Será que já não fizeram isso? Será que já não fizeram uma Liga Extraordinária brasileira? Ou pelo menos alguma coisa que se aproxime disso? A gente não tem, assim, uma referência exata, assim, né? Mas nós temos algumas obras que a gente pode citar aí, né, Michael? Por exemplo, eu quero citar uma que eu acho assim, que não é lá uma Liga Extraordinária, mas a ideia é muito parecida, é muito semelhante. Sabe qual é? O Xangô de Baker Street, do nosso querido Jô Soares, né? Porque olha só, o Jô Soares, o que ele faz? Ele traz o Sherlock Holmes para o Brasil, chamado pelo Dom Pedro II, para descobrir o roubo de um violino, né, raro, que teria, se não me falha a memória, teria sido dado de presente para Sarah Bernhardt, que era uma artista real, né, daquela época. E aí no livro aparece uma série de personagens fictícios e uma série de personagens reais, como por exemplo Olavo Bilac, a Chiquinha Gonzaga, né? O próprio Rio de Janeiro é uma espécie de personagem assim, bem retratado no século XIX. Então, assim, eu repito, não é bem uma liga extraordinária no sentido do Alan Moore, de fazer um negócio de super-heróis, mas a ideia ela não deixa de ser semelhante. Mas ainda assim, viu, nós não temos uma liga extraordinária como um grupo de heróis a serviço de Sua Majestade, que no caso seria o nosso grande Dom Pedro II, nosso querido Dom Pedro II, né? Cara, vamos tentar escalar aí uma liga extraordinária. Nós vamos tentar criar uma liga? Tupiniquim. Não, vamos, depois a gente lança e quem quiser escrever, que escreva. Que escreva. Tá. Vamos pensar o seguinte, nós precisamos de 5 membros e um mentor, certo? 5 membros e um mentor. Dentre esses 5 membros, para seguir o exemplo lá do Alan Moore, tem que ser uma mulher. Porque o Alan Moore tem a Mina Harker e 4 marmanjões, né? Sim. Nós precisamos de uma mulher e 4 marmanjões e mais um mentor. Vamos começar pela mulher. Olha o desafio, olha o desafio. Quem, na sua opinião, poderia ser... só que é o seguinte, a nossa Liga Extraordinária vai ser do século XIX, da segunda metade do século XIX. Aquela literatura ali, o romantismo, o realismo, o naturalismo, ou seja, os personagens do Zé de Alencar, do Machado de Assis, do Aloysio Azevedo e por aí afora. Então, Michael, nos bastidores nós elaboramos uma lista e para essa primeira proposta da personagem femininas, nós temos 2 personagens do José de Alencar, que é a Lucila e a Aurélia Camargo. Por quê, Michael? Tá aí, é uma disputa brava, né? Uma disputa forte, né? A Aurélia Camargo, a personagem que mesmo sendo do século XIX, era uma personagem independente, uma mulher que sabia o que queria, ela era muito engenhosa, era muito esperta, então seria interessante para fazer o planejamento, né? Olha só, talvez estratégico ali da Liga Extraordinária. A Lucila, ela é uma prostituta, então talvez, né, ela teria um outro tipo de atributo, né, para lutar contra o crime a serviço secreto de Sua Majestade, né? E o pessoal vai perguntar da Capitu, né? Por que não? Não, a Capitu ficou fora. A Capitu é o seguinte, a Capitu ela se divorciou do Bentinho, ela foi embora para a Europa ser feliz, deixa ela quieta lá, vamos ficar entre a Lucila e a Aurélia Camargo. Quem é que ganha essa disputa? Vamos ficar com a Aurélia Camargo, então, o pensamento estratégico do grupo. Pensamento estratégico e liderança. Pra dizer que a gente não tá aqui apelando, né, Marco? Primeira personagem escalada, Aurélia Camargo. Agora sim, né, Maico? Em uma Liga Extraordinária brasileira, a gente não pode deixar de ter um índio, né? É verdade. Nós temos 2 nomes aqui, o Jaguaré, do romance Ubirajara, do José de Alencar, e nós temos também o índio Peri, que também é do José de Alencar. Pois é, o índio, né, que tem essa habilidade, arco e flecha, corrida, natação, contato com a natureza, uma espécie de um Tarzan, né? Ou o nosso Arqueiro Verde. Também, por que não, né? Pois é. Olha, aí a gente tem que fazer uma licença poética, né? Porque o Peri é lá do século XVII. O Jaguaré é de antes da colonização portuguesa. Então, na verdade, nós vamos adaptar, né, ao tempo. É uma licença poética. Agora, pelas características psicológicas dessas 2 personagens, eu não sei, o Peri, eu acho que ele é muito sentimental, sabe? Eu acho que ele vai ficar muito deprimido se ele tiver que viajar com a Liga. Entendi. E ficar longe da Sicília. Ele ia pensar muito antes de atirar aquela flecha. Eu acho que sim, eu acho que esse capaz até dele, sei lá. Eu acho que, então nós ficamos com
O Jaguaré? Com o Jaguaré. Então, Jaguaré, o segundo personagem da Liga Extraordinária Tupiniquim. E além de um índio, nós precisamos também de um capoeirista, né? Afinal, essa liga ela é bem tupiniquim, né? Bem brasileira, bem brasileira. E aí nós temos também dois nomes. O Firmo, que é do romance O Curtiço, do Aloysio de Azevedo. E nós temos também um Pedro, que também é de uma história do José de Alencar, Michael. O Demônio Familiar, que é uma peça de teatro, então. né? São dois capoeiras ali do Rio de Janeiro. E qual deles? Bom, o Firmo, ele teria morrido, né, no Curtiço, né, assassinado pelo Jerônimo, português, mas nada disso é verdade. Na verdade, foi só um truque. É que isso aconteceu muito depois. Tá? Sei. E o Firmo, então eu vou dizer o seguinte, todos os dois são capoeiras, todos os dois são malandros, mas eu acho que o Firmo é mais malandro e é mais capoeira. Então tá aí o Firmo, terceiro membro da nossa liga. Agora sim, Michael, nós precisamos também, para essa liga, de um personagem que ele seja o cruel, o cara que vai fazer o trabalho sujo. E aí nós elegemos aqui dois nomes também, né? O Cabeleira, que é do romance do Franklin Távora, de mesmo título. E nós temos também o Gaúcho. O Gaúcho, né? Que não são todos os gaúchos, gente, é um personagem. O Manuel Canho, personagem também do José de Alencar. Ô Vilton, olha só, como é para fazer o trabalho de interrogatório, tá? Eu acho que o Manuel Canho ele é muito gente boa para o serviço sujo. Então eu acho que nós vamos ficar com o cangaceiro, que é o Cabeleira, tá aí o nosso novo membro da Liga Extraordinária do Tupiniquim. Agora sim, Michael, eu acho que essa lista ela tá muito José de Alencar. Tá faltando aí um escritor... Machado, tá faltando Machado. Então, para o quinto membro da nossa lista aqui da Liga Extraordinária Tupiniquim, nós temos dois personagens machadianos. Brás Cubas, né, Michael? Sim. E nós temos o Bentinho. O Bentinho, para ser o espião do grupo, né? Olha, eu não tenho a menor dúvida, tá? O Bentinho tá fora pelo seguinte, o Bentinho ele vive vendo coisas que não existem e ele com certeza... Ele não é muito confiável. Ele não é muito confiável e ele vai ficar com ciúme da Aurélia Camargo, então não vai dar certo, tá? O nosso personagem é o Brás Cubas, que é um fantasma, então ele é ideal para ser o espião da nossa liga. Ele é um personagem que não pode ser morto da liga. Não, é o imortal da liga, é o Dorian Gray da nossa liga. Mas assim, Michael, toda liga, ela tem um mentor, né? Um personagem que parece que coordena as coisas, que distribui as ações, as ordens, que orienta. É o elo entre os soldados da liga e o palácio. É verdade. Essa figura aí tá faltando. Quem seria? Então, nós temos duas opções. As duas do romance Memórias e o Sargento de Milícia. Manuel Antônio de Almeida. Que são o Vidigal e o Leonardo Pataca. O próprio Leonardo Pataca, filho, né? Olha só, todos dois são muito espertos, todos dois são muito malandros, todos dois estariam bem velhos, porque o Sargento de Milícia é um romance lá do tempo do rei, né? Mas eu acho o seguinte, eu acho que no final das contas, quem tem mais lábia e quem exerceria melhor a função ali de mentor seria, sem sombra de dúvida, Leonardo Pataca. E está formada, então, a Liga Extraordinária Tupiniquim. Você que é escritor, você que é simpatizante da literatura, escreva a sua história à la Alan Moore. Mas tá faltando um detalhe aí muito importante, né, Michael? O que é? O vilão dessa história? É verdade. O vilão ou até mesmo o grupo, né? O grupo de vilões, talvez, né? de vilões, né? Mas essa pergunta a gente vai deixar pro público responder, né? Exatamente. Quem que seria o grande vilão aí dentro da literatura brasileira que poderia ser utilizado aí nessa Liga Extraordinária Tupiniquim? Envie essa resposta para o e-mail que você está vendo aqui na tela. Também dúvidas, críticas, sugestões, é só enviar para esse e-mail, Literatos TV. Valeu!